Salmos de número 32. Salmos de número 32. Encontraram aí? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Salmos de número 32. Por favor, coloque sua mão na Bíblia. Senhor Pai eterno, nós estamos diante da Tua presença e agora ouvindo a Tua palavra, recebendo o Teu ensinamento. Jesus, muito obrigado. Porque hora dessa talvez tem pessoas, meu Pai, que estão no leito de um hospital e dariam tudo para estar aqui. Talvez alguém, hora dessa, está acamado e queria estar aqui na Tua casa te servindo, como eu já ouvi pessoas falarem assim. E nós que estamos aqui, ó Deus, obrigado por essa oportunidade, porque cada segundo dentro desse lugar para nós é precioso, pelo menos para mim é precioso. Então, Espírito Santo, fala comigo, fala com essa igreja e abra, Deus, o nosso entendimento. Essa é a oração que eu sempre faço ao Senhor. Fala conosco, Pai. Amém e amém. Vamos lá. Salmos 32, 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. O salmista Davi começa dizendo: bem-aventurado aquele homem que o pecado é coberto, né? Que o pecado é perdoado, que a transgressão é perdoada. E aí o salmista diz assim, ó, enquanto eu me calei, em outras palavras, né? Enquanto eu me calei, eu me dei muito mal. Enquanto eu estava calado com aquilo que havia dentro de mim, a situação para mim não estava boa. Próximo versículo, 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. O 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então veja bem, ele está dizendo, enquanto eu fiquei calado, as coisas para mim não foram boas. O meu humor mudou, a situação para mim não estava bem, até que eu decidi confessar o pecado do meu irmão. Amém, pessoal? Que amém, irmão? Ele falou o pecado do irmão dele? Ele falou o meu pecado, a minha maldade. Eu confessei aquilo que eu fiz. Bom, o capítulo 32 dos Salmos, né, o cântico 32 dos Salmos, alguns dizem que era justamente o momento em que Davi falava com o Senhor por ter pecado com Betseba. Vocês conhecem a história, não? Que ele cometeu um adultério. Então, veja bem, ele sabia que quem tinha cometido aquele erro era quem? Era ele. Então ele entendeu, poxa vida, né? Quem cometeu o erro fui eu. Eu que fiz o que era errado, eu que fiz a maldade. Então eu decidi confessar o meu pecado. Eu decidi confessar aquilo que eu fiz. Veja bem, ele não pegou o que aconteceu e falou assim, ó, Betseba errou, Senhor. Ela que foi o erro. Ela, não, ele falou, eu errei.
Entendeu até aqui? Então tá bom. Vamos para 1 Crônicas, capítulo 4. Você aí de casa, por favor, compartilhe o nosso culto online, hein, gente? Compartilhe o nosso culto online. 1 Crônicas, capítulo 4. Deixa eu falar para vocês, todo mundo já recebeu isso aqui, ó? Tem alguém que não tem? O calendáriozinho? Vai lá, João. Vai lá, se alguém não tem um calendário, dá para eles aí. É um presente que a gente está dando para vocês, viu? A irmã olhou aqui e falou assim: pastor, ficou muito bonito, viu? Primeiro calendário que eu ganhei na minha vida. Eu falei: ó, então nós também, né? Vai lá, dá para eles, por favor. Dá aí para quem não tem. Sabe o que você vai fazer agora com esse calendário? Achou aí 1 Crônicas capítulo 4? Achou? Achou? Coloca aí para marcar na sua Bíblia, que ele também já é meio que um marca-texto, marca-página, né? E agora você vai para o capítulo 1 de Crônicas. Capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 1. Diz assim, ó. Primeiro versículo que diz aí, em 1 Crônicas capítulo 4, versículo 1. O que está escrito? Vai lá. Não. Falei para você, gente, eu acabei de falar, vai para o capítulo 1. Por isso que eu pedi para você marcar aí o 4, com a Bíblia, entendeu? Com marca-texto. Eu expliquei. Vai lá, capítulo 1. Primeiro capítulo 1. Encontrou? O primeiro versículo do capítulo 1, o que está escrito aí? 3 nomes, né? E se você for para o versículo 2? Vamos, gente! Se você for para o 3? Para o 4? Vamos parar aqui. Se você continuar, você só vai ver nome, viu? Nome. Agora pula para o capítulo 2. Pula para o capítulo 2. Estes são os filhos de Israel: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulão. 2. Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gad, Asser. 3. Os filhos de Judá foram irmão, olha aqui para mim. O que tem mais aí? Nome. Pula para o capítulo 3. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito, Aminon, Jainoã, a Jezelita. O segundo, Daniel, de Abigail, Carmelita. O terceiro, Abisalão, filho de Maaca, filho de Talmai. Irmão, e outra coisa, olha aqui para mim. Se você continuar lendo, mais nome. Vai para o capítulo 4 agora. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, né? Pelo amor de Deus, está perdido não, né? Capítulo 4, versículo 1. Os filhos de Judá foram Pérez, Erzon. Olha aqui para mim, nós vamos parar no capítulo 4, viu? Mas se você for para o 6, se você for para o 7, irmão, o livro de Crônicas é um livro que tem muitas genealogias. O que são genealogias na Bíblia? Fulano que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Seu nome, por favor, irmão? O Gil que gerou o seu filho, meu. O Iago, e o Iago que vai gerar o Gil Neto. O Gil Neto que vai gerar o fulano. Deu para entender? Então, são genealogias. O Sérgio que gerou o Vitor, que vai gerar o Pedro, que vai gerar o fulano, que vai gerar até chegar no Sérgio tataraneto. Então é um livro de genealogia. Entendeu até aí? Então, se você for ler o capítulo 4, você vai ver que também começam genealogias. Nome em cima de nome. Aí agora você vai ler comigo o versículo 9 do capítulo 4. E foi Jabes. Apareceu o nome, certo? E foi Jabes, mais ilustre do que os seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome
Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. A nossa mensagem está aqui nesses 2 versículos, e vamos ler de novo, por favor. Vai lá, o 9. E foi Jabes mais ilúcido que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Tem uma tradução aqui, vamos ver a NVI. Peraí. Pode ser, deixa aí, NTLH. Olha aqui para frente, por favor. Gente, é importante quando o pastor pedir para você olhar aqui, para te acompanhar as referências. Está todo mundo entendendo até aqui, né? Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. Você vê que mudou um pouquinho já aí. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Então dá a entender que o nascimento de Jabes foi um nascimento muito difícil. A Bíblia não fala se a mãe teve algum pré-eclâmpsia, que fala, né? Se a mãe teve alguma outra doença na hora da gravidez, mas de fato a Bíblia está dizendo que o nascimento de Jabes foi algo muito difícil. Dá uma pausa nisso tudo aí. Quem está me entendendo até aqui, gente? Está no culto aqui, você está no culto, né? Quem está no culto, fala amém aí. Agora vamos dar uma pausa aqui, e eu queria que você repetisse algo que tem tudo a ver com a mensagem hoje. Diga assim, ó: eu sou melhor do que isso. Agora, por favor, eu queria que você falasse para o seu irmão, e é o que você vai repetir durante hoje. Fala assim, ó: você é melhor do que isso. Mais uma vez, você é melhor do que isso. Você não esquece essa frase não, por favor? Você não escreve não? Não esquece não? Não mesmo? Então o que eu pedi para você repetir aí? Não esquece, por favor. Você é melhor do que isso. Bom, você vê que no versículo 9 fala que Jabes teve muitas complicações para poder nascer, para poder vir ao mundo, né? E o nome Jabes só foi dado mesmo justamente por causa do sofrimento que ele teve do seu nascimento. Então, Jabes teve o nome Jabes por causa do sofrimento que ele recebeu no seu nascimento. Amém até aí? Só que Jabes não queria ficar com aquilo. Jabes carregava esse nome de sofrimento, mas ele faz uma oração a Deus. A oração dele está no 10, né? Olha o 10. Mas Jabes orou ao Senhor, Deus de Israel, deixa lá, isso. Orou ao Senhor, Deus de Israel. Jabes, perdão. Você mudou aí a tradução? Mudou, né? Pode deixar na outra lá mesmo. Pode deixar na outra lá. Isso. Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Ele queria crescer. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar. Eu gosto dessa tradução. A oração dele: livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, olha aqui para mim, ó: eu não quero ficar sentindo dor. Eu não quero aceitar dor em minha vida.
Se Jabes quisesse usar o problema do parto como pretexto, ele seria um eterno vitimizador. Ou seja, ele poderia usar o que aconteceu no nascimento dele para se defender. Se você não entendeu ainda, eu vou explicar um pouco mais profundamente. Jabes não queria ficar se vitimizando por nada e nem por ninguém. Ele não queria ter esse sentimento de vitimização dentro dele. Pastor, eu ainda não entendi. Existem muitas pessoas que se vitimizam por tudo, irmão. O que às vezes passa na cabeça de alguém? Pastor, sabe por que eu estou desse jeito? Meu marido é o culpado. Pastor, eu sou uma benção, mas meu marido. Pastor, a minha vida está essa porcaria por causa da minha mulher. Pastor, sabe por que eu sou assim? Eu sou assim por causa do meu pai, pastor. Por causa da minha mãe, pastor. Irmão, nós temos que aprender a parar de ter esse tipo de comportamento. Amém, pessoal? Poxa vida, pastor, semana passada o senhor falou que eu era abençoado. Hoje o senhor já está falando que eu tenho que parar de ficar me vitimizando. Essa é a realidade, irmão. Nós temos que parar com isso. Você é servo de Deus, não é? Você é uma serva do Senhor, não é? Então, eu espero que você não tenha esse tipo de comportamento. Jabes poderia falar: desde o meu nascimento eu sofri, por isso que eu sou assim. Irmão, você leu Salmo de número 32. Lá, Davi dizia assim, ó: confessei-te o meu pecado, a minha maldade eu não encobri. Confessei-te a minha transgressão. Davi estava dizendo: o que aconteceu na minha vida não foi por causa de fulano, de fulana. Não, o que aconteceu na minha vida foi por causa de mim mesmo. E vamos ser sinceros, pessoal, essa é a realidade, não é não, gente? Ixi, acho que eu estou sozinho aqui. Está com vergonha? Não, pastor, comigo não é assim não. Essa é a realidade. Às vezes nós queremos culpar outras pessoas por aquilo que anda acontecendo na nossa vida. Eu não sei se você já teve a oportunidade de lidar com pessoas que se sentem vítimas de tudo. Não sei se você me compreende. Todo mundo, meu irmão, é o culpado da desgraça da vida dela. Todo mundo é culpado dos problemas que ela passa, dos problemas que ela enfrenta. Quando eu falo ela, eu não estou falando propriamente de uma mulher, eu estou falando dos dois, viu? Homem e mulher. Irmão, nós precisamos compreender isso. Se você for para a Bíblia, em Mateus capítulo 4, você vai entender que o diabo não forçou Jesus na tentação. Primeira coisa que ele falou: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus olhou para ele e falou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você viu o diabo forçando ele a fazer alguma coisa? Todas as tentações que Jesus passou ali no deserto, era o diabo realmente tentando, mas não forçando-o. Ele tentava, mas ele não forçava. Aquilo ali, pessoal, era Jesus nos dando uma amostra de que quem cai na tentação é a própria pessoa. Não é porque o fulano fez, falou, não, é porque ela quis. Ela que quis cair. Ela que quis dali dar trela para o diabo, irmão. Então, às vezes acontece isso aqui, ó. Você quer ver? Vem aqui, João. Vem aqui, Lenida. Vou te explicar. Pecado. Você é
bicho ruim, um exemplo. E o João é o João. Aí eu tô aqui, ó. Ele está me tentando, né? Mas é bom isso aí? Tem botão, né? Tem, perfeito. Mas tudo que você precisa. Aí a gente não aguenta. Porque está ali brincando com o Satanás. Um exemplo só, viu, irmão? Aí você faz isso, ó. E o que o diabo faz? Ele vai embora, ele vai lá. E você está aqui com o quê? Hã? Aí, isso aqui vai trazer um resultado, viu? Todo pecado traz uma consequência. O resultado aparece. Quando o resultado aparece, eu faço assim, ó, Senhor, ô Senhor, foi o João, Senhor. Eu não tenho nada a ver com isso. Foi o João, Senhor. Boa noite. Obrigado, João. Não foi você não, viu, irmão? Nem a Leneira. Esse é o comportamento de muita gente. Esse é o comportamento de muita gente. Cai no erro e se sente vítima. Diga, Deus me livre. E geralmente quem se sente vítima faz uma carinha de dó. É ou não é verdade? Faz uma carinha de dó, irmão. E o pior de tudo, às vezes uma pessoa que se faz de vítima, ela acaba até mentindo para o negócio ficar um pouco mais... Quem falou aí? Pode ser essa palavra mesmo. Para dar uma encorpada, para o negócio ficar, sabe, mais real ainda. Para as outras pessoas passarem e olharem e falarem assim, ó. Você está me entendendo, irmão? Jabes falou assim, ó. Eu não quero isso para mim. Não quero. Pode ser que desde o nascimento foi com dor. Mas, Senhor, muda isso na minha vida, porque eu não quero ser desse jeito. Agora é a hora que você fala amém, meu irmão. Oh, Jesus, dá trabalho para fazer. Irmão, ele falou, eu não quero viver desse jeito mais. Senhor, essa tradução ela fala ainda isso aqui, ó. Ó Deus, aqui no finalzinho, ó. E livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Eu não quero ficar aí achando que, não sei se está me entendendo, ficar aí achando que tudo que acontece em mim é por causa do fulano, e aí eu fico dolorido com isso, está compreendendo? Fico dolorido com isso, e a minha vida está. Daqui a pouco, irmão, você está desse jeito aqui, ó. Para chegar alguém ali e falar assim, ó, tesouro! E você sabe como é que a mulher era, né? Sabe ou não sabe? E quem apanhava, irmão? Cadê os antigão aí? Vocês nunca assistiram Chaves, não? Às vezes o seu Madruga aparecia lá do nada. Aparecia do nada, já tomava um tapa na cara. Mas por quê? Porque tinha alguém se fazendo. Olha como é que isso é um demônio. Olha como isso é um demônio. Alguém se fazia de vítima e o outro apanhava. Irmão, tem muita gente assim, pessoal. Tem muita gente que está apanhando na vida aí, porque tem alguém se fazendo de vítima e colocando ela no meio. Em nome de Jesus, eu espero que você não seja assim. Por que, pastor, que eu não posso ser assim? Eu te pedi para você gravar uma frase. Já esqueceu. Você é melhor do que isso. Diga, eu sou melhor do que isso.
Melhor do que o quê, pastor? Do que essa vitimização. E fica também para você um ensinamento. Percebeu alguém, irmão, que está muito, sabe, pedindo isso aqui? Olha para essa pessoa e fala assim para ela: ô fulano, isso. Fala para ele ou para ela, fala: você é melhor do que isso. Porque, irmão, vamos ser sinceros, a gente percebe quando a pessoa está se vitimando de alguma coisa, né? Você percebe quando a pessoa está muito se achando vítima ali, querendo se fazer de vítima e tal. Repito, se isso é chato com alguém que nós estamos na frente, imagina você. Aí sabe o que eu penso, irmão? Eu imagino Deus lá em cima, olhando para alguém embaixo, se fazendo de vítima. Na minha opinião, ó Deus aqui, ó. Quer que eu te ajude? Desse jeito? Aí eu imagino uma frase saindo da boca de Deus: oh, você é melhor do que isso, né? Irmão, em nome de Jesus, essa é a primeira lição que a gente toma da história de Jabes. Desde a criação, sofrimento, mas ele falou: não quero viver assim. Tira de mim tudo aquilo que possa me causar dor. E o final do versículo diz o que aqui, irmão? E Deus atendeu a sua oração. Deus atende a oração de quem não se faz de vítima. Amém? Entendeu a primeira lição? Agora a segunda lição está no versículo anterior, que é o 9. Vamos ler o 9 de novo aí? Estou terminando já. Ó, como eu falei para vocês, nós demos uma passada no capítulo. Olha aqui para mim, ó. No capítulo. No 4 a gente parou e estamos estudando a história de Jabes. Por quê? Justamente isso. Ó, no capítulo 1, fulano gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano. O 2, fulano gerou fulano, gerou fulano. O 3, fulano gerou fulano. O 4, fulano gerou fulano, até chegar no 9, porque quando chega no 9, se você observar a leitura, tem uma pausa. Ó, vai falando, vamos pegar só do 8 para você entender. E Cós, outra coisa, irmão, quem aí vai ter filho mais para frente, tem uma penca de nome aqui, viu? E Cós gerou a Anube e a Zobeba e as famílias de Arel, filho de Arum. Ó, 9. E Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome Jabes. Olha aqui para mim. Ele vai falando genealogia. Genealogia, fulano gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano. Quando chega no Jabes, ele fala: opa, espera aí. Esse é mais um nome da lista, porém esse foi o quê? Mais, vamos gente, mais ilustre do que os seus irmãos. Jabes, a história de Jabes fez uma diferença numa contagem de genealogia. Ou seja, quando chegou em Jabes, o escritor teve que parar e falar assim: olha, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, mas esse Jabes aqui foi diferente. Deixa eu te explicar. Exemplo, uma pessoa trabalha numa empresa, numa firma. E aí, essa pessoa começa a conversar com você e vai falar assim para você, ó: aqui já teve o gerente fulano de tal, o gerente fulano de tal, o gerente fulano de tal, mas esse gerente que está aqui agora, está dando para entender não? Esse gerente que chegou, ó, esse aí é bom. Está dando para entender? Pastor, onde o senhor quer chegar? Irmão, aonde você for, aonde a tua história for contada, você precisa marcar. Compreende? Sim ou não? Sim. Fala, abre a boca. Sim. Aonde você for.
É isso mesmo. Vou puxar para mim aqui agora. E a igreja aqui de Ribeirão já teve o pastor fulano, o pastor fulano, o pastor fulano, o pastor fulano. Mas em 2022, em fevereiro, irmão, pastor Júlio chegou aí. Olha, e aí? Amém? E aí, deixa eu te falar uma coisa. Eu coloquei um propósito no meu coração, irmão. Isso não é orgulho, não, e eu quero que você leve isso para a tua vida também. Isso não é soberba. Aonde você for, você tem que fazer diferença. Eu não aceito ser mais um. Se você aceita ser mais um, aí já não é mais comigo, viu? Mas quer um conselho? Seja mais um, não. É a mesma coisa de você ter a tua família e vários familiares falarem assim, da minha família tem um fulano de tal. Da minha família tem um fulano de tal. Um exemplo. Mas o José lá da Igreja da Graça, que é meu familiar, aquele ali é homem de Deus. Você está me entendendo? Aquele ali é homem de Deus. Aquele ali respeita todo mundo. Aquele ali você vê que não gosta de coisa errada. Aquele ali é diferente. Aquele ali faz a diferença onde ele vai. Sabe por quê, irmão? Se não for para a gente fazer a diferença, se for para nós sermos iguais, né, ou os mesmos que os mesmos, para que então que a gente aceitou Jesus? Sabe o que a Bíblia nos compara? A Bíblia nos compara como o sal da terra. Já ouviu isso? Quem já ouviu, por favor? O sal da terra. Quem já comeu um pedaço de uma picanha? Levanta a mão para eu saber. Não é possível que você nunca tenha comido, hein? Agora imagina um pedaço de uma picanha, gorda, bonita, no ponto certo, mas sem sal. Pode ser picanha, irmão, mas não fica bom? Você vai falar, ih, rapaz, isso é picanha, mas essa picanha aqui não dá para engolir não, porque tá o quê? O sal faz a diferença. E a Bíblia diz que nós somos o sal. O que eu entendo, irmão? Se não for para marcar, se não for para você fazer a diferença, então não adianta. Num lugar onde todo mundo é igual, aquele que se destaca, que faz a diferença, é que sobressai dos demais. Vamos falar sobre Noé. A Bíblia diz que no tempo de Noé, o povo estava corrompido, mas diz assim, Noé andava com Deus. Quem foi salvo? Porque você ser alguém de Deus, ou fazer a diferença, mostrar que você é servo do Senhor, num lugar onde todo mundo é servo do Senhor, meu irmão, vai que é uma beleza. Você está sentado ali numa roda, onde todo mundo está falando sobre a palavra de Deus, né, um louvor, aquilo ali, meu irmão, você fala, eu também tenho uma palavra. Agora eu quero ver você numa roda, onde está todo mundo metendo pau nas igrejas, onde está todo mundo falando mal de pastor, falando mal dos crentes, e aí você chega e fala assim, gente, mas a palavra, irmão, aí você tem que mostrar que você é diferente mesmo. Entenda que a história de Jabes tem muitos ensinamentos, mas esses dois para a gente já está bom hoje. Primeiro, não fica aí se vitimizando. Jabes falou assim, eu não quero mais saber disso. Desde o meu nascimento, é com dor, mas Senhor, não quero mais, livra-me das dores. Não quero mais me comportar, não vou me comportar dessa maneira. E segundo, genealogia. Fulano gerou tal, que gerou tal, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Opa, Jabes. Esse aqui eu preciso parar para poder explicar para vocês a história dele. Esse foi mais ilustre do que os seus irmãos. É como se o escritor estivesse falando, esse se destacou no meio dos outros. Tanto nome, não tem, gente? Nome. Jabes, espera aí. Imagina bem, irmão, você não está no lugar
Você não está ali no local, mas vão falando do fulano, aí toca no teu nome, aí a pessoa que toca no teu nome fala assim, opa, peraí, esse aí é de Deus. Esse é servo do Senhor, esse é uma bênção. Amém, amados? Quem entendeu a mensagem de hoje? Pega esses 2 recados para você. Primeiro recado, fuja desse espírito maligno de vitimização. Segundo recado, seja diferente dos demais. Gerando tudo isso, você é melhor do que isso. Amém, amados? Entendeu o recado de Deus? Vamos aplaudir Jesus. Fica de pé, por favor. Vamos orar mais um pouco aí.